Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu já sei, galera, não briguem comigo. Eu sei que eu tô atrasando pra postar alguns episódios, mas eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando. Vocês não acreditam em mim, mas eu juro que eu tô tentando. Eu tô tentando ficar 100% pra postar mais vezes e com mais frequência pra vocês. Sim, eu leio todos os comentários de todo mundo que fala: ah, Bruno, posta logo. Por exemplo, há 5 minutos atrás eu li: ah, tá ótimo, mas você demora muito pra postar. A pessoa que postou aí lá no YouTube, tô ouvindo você, hein? Tô ouvindo vocês, gente. Então, olha só, eu tô aqui pra ouvir vocês, tá bom, gente? Então, assim, paciência, por favor. Eu juro que em breve tudo vai ficar bom. Queria também aqui mandar um abraço pra todos os patrões, que são as pessoas mais pacientes e incríveis desse mundo. Gente, vocês são maravilhosos mesmo e, assim, vocês são maravilhosos, não tem muito o que falar. Eu só vou deixar aqui realmente o meu agradecimento, porque os amigos que eu fiz, os que falam mais, os que falam menos, eu leio todo mundo. Eu não... eu juro que eu leio todo mundo, gente. Então, assim, muito obrigado mesmo, patrões, vocês são incríveis. Mas vamos pra nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. No momento, eu nem sei se essa é a melhor coisa a se fazer agora, mas eu sinto que é importante documentar exatamente o que está acontecendo na minha casa nas últimas 2 semanas. Eu, sinceramente, estou apavorado, mas eu não acho que posso ir à polícia ou falar para qualquer um dos meus amigos sobre isso. Minha mãe e eu moramos em uma casa simples de 2 andares. Só nós dois, sabe? A gente sempre se deu bem e passou muito tempo junto, mas desde que eu voltei da festa do meu amigo, ela tá muito estranha. Eu cheguei em casa tarde esse dia, talvez umas 2 ou 3 da manhã. Eu estacionei meu carro na garagem e entrei em casa o mais quieto possível para não incomodar ela, né, que provavelmente estava dormindo. Daí eu fui entrando pela casa escura, né, fui na cozinha pegar um pouco de água e talvez pegar alguma coisa para comer no quarto também. Mas aí eu entrei na cozinha, acendi a luz e, para minha surpresa, minha mãe já estava na cozinha. Ela estava olhando pela janela, por cima da pia, para alguma coisa no nosso quintal. Nossa, na hora eu fiquei... não sabia o que fazer. Mas daí, mesmo com medo, eu fui lá e perguntei pra ela: mãe, por que você tá parada no escuro no meio da cozinha? O que você tá olhando? É muito sinistro isso. Eu tentei ser engraçado com a situação. Eu esperava que outro comentário humorístico viesse dela, mas ela não respondeu nada. De onde eu tava, eu não conseguia ver o que ela tava olhando pela janela. Foi difícil entender a situação e o que exatamente estava passando pela cabeça dela. Então eu falei de novo, mudando de assunto. A festa foi tranquila, eu saí cedo, já que todos os meus amigos já tinham ido embora. Eu disse enquanto pegava o que precisava na geladeira. Ainda um pouco curioso e preocupado com ela, eu perguntei: mãe, você tá bem? Ela me respondeu sem tirar os olhos do quintal. Ela só disse que estava bem. Mas a maneira como ela disse parecia estranha. Ela disse isso no que parecia ser uma voz animada e alegre, como se ela estivesse aceitando um convite ou proposta de algo que ela realmente estivesse empolgada. Parecia completamente inapropriado para o clima e o ambiente que a gente estava. É difícil explicar bem. De todos os filmes de terror que eu vi, eu sabia que falar com ela era realmente algo que eu não deveria fazer. E honestamente, na época, a resposta dela foi boa o suficiente para mim. Eu peguei meu lanche e fui pro quarto dormir. Eu deixei as luzes acesas da cozinha para ela terminar o que ela estivesse fazendo lá. Na manhã seguinte, eu acordei com um cheiro de café. Isso era normal, já que ela costuma preparar o café para mim nos fins de semana, já que ela não tem pressa para ir pro trabalho, né? Eu desci as escadas, disse bom dia para ela, enquanto eu servia um pouco de suco da geladeira e me sentei. Ela só me respondeu com um bom dia, querido. Ela parecia completamente de volta ao normal. Eu fiquei aliviado porque eu realmente não sabia o que tinha acontecido ontem à noite. Eu não sabia se ela estava sendo estranha ou se estava analisando as coisas demais, mas eu estava pronta para superar o que tinha acontecido ontem. Ela se virou do fogão com um omelete e algumas batatas e começou a servir a comida. Ela me perguntou como foi a festa e se eu tinha dormido bem. Eu ia falar que já contei a ela ontem à noite, mas eu decidi só deixar pra lá. Foi bom, a festa foi tranquila. Eu saí meio cedo porque meus amigos todos já tinham ido embora. Eu respondi a mesma coisa que ontem.
Ela olhou pra mim e disse que ficou feliz porque se eu tivesse ficado mais tempo na festa, eu não poderia ter saboreado o café da manhã de hoje. Parecia que ela não tinha percebido que eu dei ela a mesma resposta da noite anterior. Depois de um pouco mais de conversa, sentamos juntos e começamos a tomar o café da manhã. Enquanto eu cortava meu omelete e levava o garfo à boca para dar a primeira mordida, eu notei algo estranho no pedaço que havia cortado. Olhei mais de perto e vi que tinha um negócio brilhando dentro do ovo, sabe? Tava meio que escorrendo do omelete. Eu tirei com a mão para ver e aquilo era uma pequena agulha de costura. Pequena o suficiente para ser quase completamente detectável, até que fosse tarde demais. Meu coração começou a bater rápido quando eu perguntei a ela: "Mãe, o que é isso?" Eu levantei a agulha e mostrei a ela o que encontrei na minha comida. Isso estava dentro da minha comida. Depois de ver, seu rosto parecia preocupado. Ela imediatamente se desculpou e enfatizou várias vezes sobre como ela não tinha ideia de como isso entrou lá. Ela disse que sentia muito e que não faria nada intencional para me machucar. Ela disse para mim enquanto me dava um abraço. Ela falou que não era para comer mais, que ela ia fazer um novo. Naquela época eu havia perdido o apetite, mas ela conseguiu me convencer de que realmente foi um acidente. Eu, sinceramente, comecei a me sentir um pouco mal por aceitar a ideia de que ela tinha feito isso de propósito. Foi uma ocorrência tão estranha que tive que me perguntar se havia alguma intenção maliciosa por trás disso. O resto do nosso dia continuou normal. A gente riu, assistiu alguns dos nossos filmes favoritos, a gente fofocou e terminou nosso longo dia com o habitual boa noite. Eu fui pra cama naquela noite por volta de 10h30. Quando eu era criança, eu tinha um medo mortal do escuro. Então minha mãe comprou 2 luzes noturnas e colocou uma no meu quarto e outra no corredor. Embora eu não tenha mais a do meu quarto, por algum motivo, a gente manteve a do corredor. Eu acho que a gente só acostumou que ela estava lá e não teve um motivo real para tirar. Mais tarde, naquela noite, eu acordei com sede e bebi do copo de água na minha cômoda ao lado da minha cama. Enquanto fazia isso, notei algo estranho. Debaixo da minha porta, eu pude ver o brilho familiar da luz noturna. No entanto, o brilho estava sendo parcialmente coberto por uma sombra. Eu podia dizer que alguém estava parado do lado de fora da minha porta. Isso foi assustador o suficiente para me fazer não fazer absolutamente nada, além de olhar por 1 ou 2 minutos. A sombra não se mexia, nem um pouco. Depois de algum tempo, eu chamei em direção à porta. "Mãe?" Sem ouvir nenhuma resposta, eu vejo a sombra começar a se mover lenta e silenciosamente de volta na direção do quarto da minha mãe. Na manhã seguinte, eu desci para o café da manhã novamente, um pouco cansado. Após o incidente da sombra, eu não consegui dormir bem pelo resto da noite. Eu não conseguia me livrar da sensação de que eu estava constantemente sendo observado. Imediatamente eu perguntei sobre isso. "Mãe, você estava fora do meu quarto ontem à noite, perto das 3 da manhã?" Ignorando minha pergunta, ela me perguntou se eu lembrava de quando eu era mais jovem e me deixava escovar os cachos do meu cabelo. Ela disse que a gente deveria tentar isso de novo. Ela acenou para mim em direção à pia da cozinha, que já estava ligeiramente cheia de água. Eu notei um pouco de condicionador e uma escova no balcão também. Nesse ponto eu estava relutante. Depois de pesar as evidências do que aconteceu comigo desde a noite da festa, acho que qualquer um ficaria relutante, né? Mas em algum lugar dentro de mim, parecia ridículo imaginar que minha mãe, de repente, era uma inimiga. Eu imaginei que estava exagerando, então deixei ela cuidar do meu cabelo. Eu me sentei e me inclinei para trás. Coloquei minha cabeça sob a pia, olhando para ela e pro teto, enquanto ela começava a condicionar e desembaraçar todos os nós do meu cabelo cacheado. Eu tinha esquecido como era bom ter meu cabelo cuidado por alguém. Após cerca de 25 minutos de condicionamento e falando sobre coisas aleatórias para passar o tempo, ela me disse que é hora de terminar. Eu apalpei meu cabelo e fiquei surpreso com a suavidade e hidratação. Ela começou a enxaguar meu cabelo com o bico do spray. Depois de enxaguar a maior parte, ela me disse para levantar e colocar minha cabeça de cara na pia para que ela pudesse terminar o último enxágue na parte de trás da minha cabeça. A gente continuou a conversar enquanto ela enxaguava meu cabelo, mas enquanto eu estava no meio da conversa, eu senti um aperto súbito e forte cravar fundo no meu cabelo. De repente, minha cabeça foi empurrada para dentro da água que enchia a pia. Na hora, eu comecei a entrar em pânico. Eu estava sendo afogado. Você ficaria surpreso com um copo absolutamente fraco você sente em uma situação como essa.
Tua mente tá em estado de pânico enquanto tem todo o peso de alguma coisa sobre você, te segurando pela nuca. Meus braços alternavam entre se debater e tentar me levantar usando as bordas do balcão da pia. Depois do que pareceu horas, o aperto diminuiu e eu instantaneamente levantei minha cabeça para fora d'água, tossindo e tentando recuperar o fôlego. Eu olhei na cara dela e perguntei que merda que ela estava fazendo. Ela começou a rir e apontar para mim. Ela disse que tinha me pego. Você deveria ter visto a cara dela. Eu olhei para ela em descrença. Minha reação infeliz foi óbvia o suficiente para ela parar de rir e olhar para mim com um olhar preocupado. Ela disse que não era para ficar brabo, que era só uma piada. Ela caminhou na minha direção, fazendo um gesto de abraço. Eu me afastei dela, recuando cautelosamente com o mesmo olhar preocupado no meu rosto. Eu tava com medo dela. Esse não era o tipo de humor da minha mãe. Minha mãe nunca levaria uma piada tão longe, não longe o suficiente para arriscar me machucar. Esse foi o ponto que eu sabia que tinha alguma coisa errada com ela. Esse foi o ponto que eu nem tinha certeza se aquela era mais a minha mãe. Desse ponto em diante, eu tava distante. Eu só falaria com ela quando necessário. Eu comecei a passar o café da manhã e o jantar, e comecei a ficar mais tempo no meu quarto. As noites em que ela ficava do lado de fora da minha porta continuaram. Aconteceram todas as noites por volta da mesma hora. Todas as noites a sombra sob minha porta desaparecia depois de algum tempo. Eu tava muito mais no meu limite. Eu comecei a sair mais de casa e ficar na casa de amigos quando eu podia, desde que isso significasse que eu poderia parar de passar tanto tempo na mesma casa que ela. Então, ela parou de trabalhar. Ao invés disso, eu sempre a via no quintal durante o dia, fazendo umas coisas aleatórias, tipo cavando buraco, cortando a grama com uma espátula, ou só ficando lá em pé falando sozinha. Embora eu nunca fosse capaz de ouvir o que ela estava dizendo. Mas o que aconteceu comigo ontem à noite foi algo que eu nunca vou esquecer. Antes de dormir, eu lembro-me de rezar para que pudesse dormir tranquilamente a noite toda sem acordar, sem ver a sombra dela por baixo da porta, porque aquilo me deixava muito assustado. Para minha tristeza, quando meus olhos se abriram para a escuridão do meu quarto, eu percebi que havia acordado no meio da noite de novo. Eu levantei meus olhos profundo na minha porta e vi que ela estava lá de novo, caladinha, de pé, do outro lado da minha porta. Eu deitei minha cabeça e tentei dormir, mas aquelas condições não tinham dado a menor chance para eu pelo menos descansar meu cérebro de novo. Mas dessa vez, eu ouvi umas batidas na porta. 3 batidas suaves e espaçadas. Depois disso, foi um silêncio mortal. Eu fiquei ali apavorado. Por que ela estava batendo dessa vez? Por que agora, depois de tanto tempo? Minha mente estava agitada de novo. Então uma percepção entrou em minha mente que me assustou a ponto de mal conseguir me mover. Minha porta não tinha fechadura. Desde criança nunca teve fechadura. A única barreira que me impedia o acesso não tinha sequer fechadura. E então eu ouvi de novo. Imediatamente eu escondi minha cabeça debaixo das cobertas, voltando aos meus instintos infantis que me mantinham a salvo dos monstros tantos anos atrás. Dessa vez, eu sabia que isso não me manteria seguro. Eu ouvi a porta se abrir lentamente, meus olhos bem fechados enquanto me escondia sob meus cobertores. Eu ouvi passos entrando em meu quarto, me preparando para o pior. Mas não houveram passos entrando. Será que ela tinha desistido? Ela abriu a porta e simplesmente saiu. Ela ainda tá parada lá? Todos esses pensamentos passaram pela minha cabeça. Eu não sabia a resposta, só tava me assustando ainda mais. Deitei sobre meus cobertores e só ouvi. E eu fiquei paradinho ouvindo por mais ou menos uns 5 minutos. O silêncio era imenso. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo ou qual seria o meu destino. E eu continuei a ouvir. Somente silêncio. Então, eu ouvi uma enxurrada de passos na ponta dos pés. Tava indo desumanamente rápido e eu podia ouvir o som do contato sendo feito no chão. Então as paredes e então o teto. Tava por todo o meu quarto. Naquele momento meu coração afundou. Meus olhos estavam fechados com tanta força que doía fisicamente. Ela tá de 4.
Ela tá apenas correndo tão rápido com os pés. Como ela tá andando pelo meu quarto assim? Será que é aqui que tudo acaba? Esses foram os últimos pensamentos que tive antes de perder a consciência. Eu não sei se foi induzido por um ataque de pânico, estresse ou sei lá, mas sei que eu tô feliz por ela ter me tirado daquele momento. Eu acordei de manhã, com tudo no meu quarto derrubado e completamente bagunçado, mas não tinha ninguém à vista. Será que ela tinha ido embora ou ainda estava em casa? Eu ainda não sei. Depois de finalmente ter coragem de sair da cama, eu finalmente peguei uma cadeira e apoiei ela na porta, enquanto eu gravo isso. Eu não sei com quem eu devo falar ou pra onde devo ir, mas eu não vou ficar mais uma noite aqui. Eu não tô ouvindo nenhum barulho dentro da casa desde a hora que eu acordei. Eu tô gravando isso agora porque eu tenho a sensação de que aqui é o único lugar onde as pessoas vão acreditar no que tá acontecendo comigo. Eu vou tirar a cadeira da porta e sair correndo. Eu ainda não vi nada do lado de fora, então a barra parece limpa. Eu vou sair daqui e nunca mais voltar. Eu prometo que se der tudo certo, eu vou voltar a informar vocês o que aconteceu. Mas se eu não responder, por favor, não deixem ela solta por aí.